Então, vamos falar um pouquinho agora sobre o eletro da criança, né, dentro do tempo que a gente tem. O curso está valendo, gente. Eu acredito que a gente vai ter aqui em Recife um curso presencial também sobre o eletro da criança. O presencial vai ser bem mais curto, deixa eu parar de dividir essa tela que fica com muita coisa. O presencial ele vai ser somente específico, é o que a gente chama de crash course ou bootcamp, né? Que é aquele momento pesado onde a gente discute os 10 mandamentos, e quem quiser participar desse curso pode entrar e vai ficar, e depois tem o tempo para fazer o curso online e também se quiser adquirir o manual. Então, isso é o que a gente vai fazer. Tem uma coisinha do elétrico que o pessoal sempre pede, e eu vou colocar no de hoje, tá certo, Arthur? A gente entra com a paginazinha do elétrico e eu vou colocar aqui. Deixa eu colocar aqui a parte do elétrico para ver. Algumas pessoas perguntam o que é que a gente faz de diferente no curso e tudo. Não acho que tem nada de tão diferente, eu acho que a gente só procura ser o mais didático possível dentro disso, para ver se a gente consegue fazer com que vocês entendam da melhor forma possível. Deixa eu colocar nessa página aqui, que foi uma das coisas que as pessoas pediram para que eu mostrar aos alunos, e aí Arthur vai separar isso aqui para a gente mostrar um pouquinho como se trabalha. Deixa eu só abrir aqui e de novo dividir minha página. Vamos lá, isso. Pronto. Então, compartilhando, né? Algumas pessoas consideram isso aqui um pouquinho de bicho de 7 cabeças, né? O chamado sistema hexaxial, e faz parte da nossa avaliação. É o chamado cálculo do eixo elétrico, né? Os cálculos de eixo elétrico, como é que a gente faz isso? Os porquês, outros detalhes ficam para o curso completo. Mas lembra, a gente já explicou tudo, né, sobre como funciona o papel do eletro, e aí a gente vai jogar aqui em cima a ideia de um tórax de uma pessoa, para que a gente então se lembre, né, como é que o coração fica no tórax. Ele fica relativamente oblíquo, né, a ponta dele fica para a esquerda e mais para baixo. E aí, por que isso é importante? Porque quando a gente vai falar da redução das forças elétricas, né, de para onde as forças elétricas elas se dirigem, a gente precisa saber onde o coração está localizado no tórax. E depois disso, a gente precisa saber que a gente também já estudou, eu não vou estar dando a aula aqui toda, né, gente? Mas a gente já estudou onde ficam as derivações. Então, a gente já sabe para onde o vetor de D1 vai, a gente já sabe para onde o vetor de AVF vai, e aí, quando a gente olha o elétron, vê como isso pode ser simplificado. A gente vai trabalhar com 2 derivações apenas para fazer um cálculo do eixo elétrico, e vamos falar do eixo elétrico do QRS, primariamente. Lembra que a gente calcula do P e do T também. Então, se eu tenho em D1 esse tipo de imagem, o que isso quer dizer? Quer dizer que eu tenho mais forças elétricas positivas do que negativas. O certo, né? Eu tenho aqui a minha onda P, o meu QRS, tenho aqui a onda T, aquilo que a gente já conhece. E aí, se eu chegar aqui e contar, ó, gente, 1, 2, 3, 4, e aqui 5, 6, eu vi que tinham 6 quadradinhos negativos. Então, eu tenho 6 negativos, que quer dizer que vai para o lado negativo de D1. Mas aí eu vou contar agora quantos tem positivos aqui, né? 5, 10, acho que dá perto de 12, isso. Então, eu tenho mais 12 positivos. Se eu fizer a resultante disso aqui, 12 menos 6, eu tenho 6 positivos. O que isso quer dizer? Quer dizer que eu tenho as forças elétricas, a resultante das forças elétricas em D1, que é uma diferença de potencial, ela é mais positiva. E a gente sabe qual é o lado positivo de D1, né? D1 é entre os 2 braços, e o lado positivo não é o esquerdo, que é o lado para onde o coração aponta, o direito é negativo. Então, se eu tenho 6 positivo, eu chego aqui e vou projetar, então, um vetor de 6 milímetros, mais ou menos, em cima de D1. Então, eu sei que a resultante desse vetor é para o lado positivo de D1, ou seja, para o lado esquerdo. Aí eu vou e vejo qual é a derivação que é perpendicular a D1. Né? D1 é entre o braço esquerdo e o braço direito. Qual é a derivação que é perpendicular a D1? Perpendicular a D1, é o que vou explicar, gente. Se fosse negativo, que eu colocaria para o outro lado, dentro disso, né? Mas eu vou pular agora, porque aqui é a aula de coisa que é maior. Agora eu vou falar do AVF, não é isso? Então, D1 vai de 0 a 180, mais ou menos, né? E a VF vai de menos 90 a mais 90, de novo sendo positivo em direção à posição do coração, né? Então, o coração não está aqui em outra, então, tudo é positivo para o lado esquerdo e positivo para a parte inferior, certo? Aí eu vou lá e olho
como é que fica a minha derivação. Eu vou usar o mesmo, porque esse aqui foi só como um exemplo, né? Mas vou usar o mesmo, a gente já viu que isso aqui era negativo em 6 e positivo em 12, porque posso, né? Eu posso olhar um elétron, a VF D1 está bem parecido. Tá? Mas isso é possível a gente encontrar. E aí eu vou projetar no lado positivo de AVF. O lado positivo de AVF é para baixo. Então eu faço a mesma coisa, eu pego os 6 quadradinhos e projeto no lado positivo. Então, a única coisa é isso. Vocês olham o D1, olham a VF, vê qual é a resultante das forças, é mais positivo ou é mais negativo, e projeta aquilo ali em cima do seu eletrocardiograma. Então, nesse daqui, como a gente tinha, sendo positivo nos dois, a gente faz isso, e sabe que vocês fazem? Uma triangulaçãozinha. Então, se eu triangular dentro disso aí, essas duas imagens, fizer isso e fizer isso, eu tenho uma resultante de forças que vai me dar o eixo elétrico em 45 graus. O pulo do gato, tá? Você pode pegar qualquer elétrico, vocês estão me ouvindo, que ainda vão fazer o curso, mas pelo menos cálculo de eixo elétrico já foi aprendido hoje. Então, vocês pegam os elétrons que pegarem na sua frente, olhem as duas derivações perpendiculares, D1 e a VF, que são as mais fáceis, porque uma é uma linha horizontal, então 0, 180 é fácil. Lembrando que positivo é o zero, que é do lado esquerdo, né, do paciente. E a outra de cima para baixo, menos 90 mais 90, positivo embaixo. Olha quem é que está positivo ou negativo, vê o tamanho, porque aí se for muito mais para D1, é claro, eu vou estar muito mais para cá, então o eixo vai estar mais para cima. Se for muito mais para VF, vai estar muito mais para cá, entendeu? Então, a gente vai fazer essa análise. E depois, é claro, vamos analisar cada um deles, quando for negativo, quando é que é um eixo elétrico normal, quando é anormal, qual é a faixa etária da criança. Mas o cálculo do eixo elétrico pode chegar amanhã na escola, na faculdade, e aí pegar um eletrocardiograma e dizer assim, o eixo elétrico aqui está em tanto, está dentro dos limites normais ou não. De uma maneira geral, entre 0 e 90 é a posição do coração e é onde fica no normal. Às vezes pode ser um pouquinho mais aqui para cima, às vezes pode ser um pouquinho mais para lá, mas com isso a gente já tem. É isso que vocês queriam perguntando, e é isso que a gente vai estar explicando no curso Eletrocardiografia da Criança, os 10 mandamentos, tá? Então, esse é um dos mandamentos, é o cálculo do eixo elétrico. Do mesmo jeito que calculou para o QRS, calculou para a onda P, calcula para a onda T, e a gente pode fazer isso dentro deles, ok? Vou deixar esse trechinho gravado, separadozinho, para vocês poderem observar dentro disso.